Ah, tudo bem. Vocês, pegadinha, hein? Então, a Cleusa, ela vai ceder esse espaço dela, esse momento dela, para a deputada Célia Leão, que vai comentar conosco a respeito do papel de um deputado junto às políticas públicas do SUS e dos planos de saúde. Por favor, deputada. Obrigada, doutora Cari. Queria comentar todos aqui presentes, senhoras e senhores, nossos amigos e amigas, dizer da alegria de ter sido convidada, convocada para estar com cada um de vocês hoje, nesta manhã, para nós falarmos um pouquinho do que significa o valor da nossa vida frente a ela ou frente, seja as dificuldades que forem na nossa vida. Eu queria muito agradecer ao doutor Abraão, nosso professor, ao doutora Cari, também nosso professor, pelo convite, mas particularmente peço licença a esses dois grandes mestres para fazer um agradecimento especial, aliás, especialíssimo, para a Élica, essa nossa jovem senhora que tem tido um papel na sociedade de transformação, que, aliás, combina com a última frase que ela colocou, acho que até já saiu de lá, que ela colocou que para transformar é preciso acreditar. A Élica é exatamente essa transformação. Então, parabéns, Élica, pelo seu trabalho, pelo seu desempenho, mas, sobretudo, pela sua persistência. Bem, vir para São Paulo num sábado não é muito natural ou normal para mim, que tenho uma atividade de vida pública, parlamentar, moro no interior. Vocês não contam para quem mora em Campinas, que eu chamei Campinas de interior, tá? Mas, porque a setinha do interior é depois que passa a cidade. Aí tem uma setinha escrita interior. Mas, de qualquer forma, moro em Campinas, já venho para São Paulo todos os dias da semana por conta da minha atividade e da minha obrigação de vida pública e parlamentar. Então, normalmente, sábado e domingo, eu me reservo, mais do que o direito, a obrigação de estar na minha região para cuidar um pouquinho também dos municípios e da sociedade de lá. Mas quando o meu assessor, o Tiago, disse que a Élica tinha ligado, que a gente tinha uma tarefa, uma missão, num sábado, 8h30 da manhã, eu não quis perguntar nem qual sábado era, nem sabia se era do carnaval. Mas de pronto aceitei, porque é muito importante, não a minha fala, mas é muito importante nós podermos estar aqui todos juntos para acharmos alternativas, e elas existem, para garantirmos à sociedade dos brasileiros que vivem em São Paulo ou fora de São Paulo uma qualidade de vida digna e garantir a cidadania, que é um direito de todos. Então eu vou fazer uma apresentação muito rápida, porque depois tem a Cleusa. Cadê a Cleusa? Dali, que é minha irmã gêmea. Aí o pessoal fala assim para ela, quando ela vai passear na Assembleia ou anda por aqui, fala assim: ah, você não é a deputada Célia Leão? E até hoje ela dizia que não. Aí nós acabamos de combinar no corredor de que é para ela fazer as coisas boas, tudo certinho, ser simpática, ser boazinha, e quando as pessoas perguntarem se ela é a Célia Leão, para ela dizer que é. Não tem clonagem de ovelha? A gente clona leão. Aí fica uma ajuda, né? Um agitório a mais, Cleusa. Muito obrigada por me permitir falar antes de você. Eu tenho um compromisso em Campinas hoje, eu represento o governador numa solenidade em Campinas e eu vou ter que voltar. Vou perder o final, o término dos trabalhos, depois também aí o nosso lanche, que eu sei que vai ser muito gostoso e agradável, mas de alguma forma um pedacinho de mim fica aqui com vocês. Então eu fiz uma apresentação que eu vou passar para vocês agora, rapidamente, para a gente entender, não só, já saímos de lá, podemos voltar no nosso primeiro nome? Dá para voltar? Não é ele que está voltando? Me foi pedido para a gente falar um pouquinho do papel de um deputado junto às políticas públicas. Depois colocou como exemplo o SUS e planos de saúde, que nós vamos falar rapidamente, porque a Élica acabou de dar uma aula verdadeira sobre SUS e planos de saúde. Mas eu pararia ali, papel de um deputado junto às políticas públicas,
E se eu pudesse acrescentar, eu não quis mudar o título, porque não fui eu quem escolheu esse título, eu colocaria o papel de um deputado junto às políticas públicas e o papel da sociedade. Se eu pudesse, eu teria feito essa modificação. Mas eu quis seguir a regra para a gente fazer as coisas exatamente como estão marcadas. Por quê? Porque o papel de um deputado ou de quem tem vida pública obviamente que tem mais obrigações, e obrigações que não podem falhar, mas eu arrisco dizer que a sociedade civil organizada, que somos nós também, temos também essa obrigação de vida pública para organizar a sociedade, como eu disse no começo. Então, embora o nome chame um pouquinho a atenção para a SUS e planos de saúde, como eu já disse, a Érica já falou, eu repasso rapidamente, mas eu queria um pouco aqui fazer valer as nossas obrigações, os nossos direitos nessa conversa que nós vamos fazer aqui de manhã. Enquanto a Érica estava falando, e no fim apareceu aquele quadro do Brasil com sangramento de corrupção, né? E depois um monte de dinheiro voando, e o rosto, né, de alguém que poderia ser um candidato a um político, voando, né, indo embora. Até a doutora Cario deu uns risadas um pouquinho da foto, e que de forma muito singela e muito forte nos mostra que seriedade tem que existir sempre, em todos os lugares, em todos os momentos. Eu acho que eu estava falando muito alto, né? Que eu estava perto do microfone, acho que talvez tenha melhorado. Então, eu posso contar uma piadinha muito rápida? É muito rápida. É porque eu lembrei, enquanto apareceu o Brasil sangrando e o dinheiro voando, como se fosse roubo e corrupção, eu lembrei de uma piada que uma senhora de quase 90 anos, muito querida, trabalha numa comunidade muito carente aqui em São Paulo, na Vila Brasilândia, bem distante, depois da Vila Brasilândia. Nós tivemos um encontro semana passada de pessoas com deficiência em Campinas, porque fez 30 anos da FCD. FCD é um movimento cristão que eu convivi muitos anos, fui vice-coordenadora nacional, trabalhei em toda a América Latina, e é um movimento de pessoas com deficiência para enaltecer, quer dizer, para trazer os valores da pessoa com deficiência. E eu cresci nesse movimento, acho que tentei colaborar um pouco e acabei ganhando mais ainda. E essa senhora é uma senhora que faz o papel de colaboradora dentro do movimento, dentro da FCD. E o colaborador é aquela pessoa normal, comum, pelo menos aparentemente, sem nenhuma deficiência, que dá apoio em todos os sentidos. Não só apoio físico, que também é bom e precisa, as pessoas com deficiência precisam desse apoio, mas dá apoio moral, dá apoio espiritual. É um colaborador muito diferenciado. Então ela chegou para mim semana passada e falou assim, ela me chama de Celinha. Celinha, posso contar uma piada? Eu falei, pode. E eu brinquei com ela, não é muito suja, né? Ela falou, não, é de político. Eu falei, então pode. Então diz o seguinte, que chegou um bêbado, mas daqueles super bêbados, né? Não é mais ou menos bêbado, não é borracho mesmo. Chegou o bêbado com uma nota de R$5 e falou para um pessoal que estava perto dele, vocês querem ver como que com R$5 eu vou comprar tudo quanto é deputado que está ali reunido? Aí o pessoal falou, imagina, você está louco, né? Para de falar besteira, você já está pinguço, já está bêbado. Estou falando sério, com R$5 eu compro deputado. E aí uns policiais que estavam próximos escutou isso e foi lá e prendeu o bêbado. Não, mas por que o senhor está me prendendo? Eu não estou fazendo nada. Porque o senhor está tentando comprar político, comprar deputado, ainda diz que vai comprar deputado por R$5, é desacato à autoridade, o senhor vai preso. Não, não vou preso não, porque eu falei que eu vou comprar, o senhor já está preso. E nisso chega a esposa do bêbado, a mulher do bêbado. E fala assim, pelo amor de Deus, seu policial, não prende meu marido não, ele é gente boa, ele só está bêbado. Não, imagina, vou prender seu marido sim, pois está ali, desacata a autoridade, querendo comprar político, querendo comprar deputado por R$5. Não, por favor, policial, não prende meu marido não. Quando ele está bêbado, o senhor tem razão, mas quando ele está bêbado, ele só compra porcaria. O que eu vou fazer? Ela que me contou. Então eu queria começar essa nossa fala com muito carinho, com muito respeito e com muito compromisso, porque quem está falando com vocês é uma cidadã, é uma mulher, é uma mãe, é uma esposa, né? É uma pessoa comum também da sociedade. E talvez, se é que existe alguma coisa que nos diferencie, se é que existe, eu diria aqui duas coisas pela conjuntura. Uma, a cadeira de rodas, né? Já não me difere da minha irmã gêmea ali, não. Uma cadeira de rodas, porque a maioria não tem da sociedade como regra, ou uma muleta,
ou um equipamento qualquer, órtese, uma prótese, enfim, qualquer outro equipamento que possa nos ajudar. E a outra coisa que nos diferencia, se é que nos diferencia, é o fato de eu ter um mandato público, um mandato eletivo, que na verdade foram vocês mesmos que me conferiram esse mandato. Ah, deputado Célia Leão, mas eu não votei em você, não conferi o mandato. Depois de eleito, nós fomos eleitos por uma parcela da sociedade. Obviamente eu acabei sendo eleita pela minha região de Campinas, que é onde eu moro. Agradeço a São Paulo que me deu, até nem com muito trabalho aqui na capital, 10 mil votos, enfim. Mas depois de eleito, a gente vira, doutora Abrão e doutora Cari, deputado do Estado de São Paulo. Eu sou representante da sociedade de São Paulo. Então eu vim aqui com muito carinho, porque fui convidada pela Érica, mas vim aqui por obrigação. Eu tenho que estar aqui. Vocês me elegeram, vocês pagam meu salário, vocês são os meus fiscalizadores. Além de ser uma honra para mim ter vida pública, ser uma honra para mim, mesmo bêbado querendo comprar com R$5, é uma honra para mim ser deputada. Sei que hoje a vida pública não está fácil, a moral da vida político-partidária está pior ainda, mas é por esse caminho que a gente também pode melhorar a sociedade, a condição da sociedade, não a sociedade que tem que ser melhorada, mas a condição da sociedade e melhorar também as políticas públicas. Foi por isso que eu vim aqui, para falar sobre ela, para falar sobre, um pouquinho rapidamente sobre os planos de saúde, para falar sobre a nossa obrigação. Então vamos lá, podemos mudar. Eu queria fazer uma reflexão com vocês sobre pessoas com deficiência, quem somos? Quem são as pessoas com deficiência? Onde elas estão? Por que estamos aqui? Então está ali, quem somos? Homens e mulheres de todas as idades, classes sociais, raças, religiões, etnias e culturas. Somos nós. Quem é que escolhe ficar deficiente? Quem é que quer ser deficiente? Quem é que sorteia quem vai ser deficiente? Por que nasceu? Ah, é culpa de Deus ou é vontade de Deus? Eu sou cristã. Acredito em Deus, respeitando todas as religiões, todas. Sou casada com um judeu. Então entendo essas diferenças, mas além de ter fé num Deus presente, acredito que Deus é o único para todos nós. Mas também penso que Deus, na sua infinita bondade, não ia querer. Se nós somos humanos, cheios de falhas e pecados e limitações, não queremos o mal para o nosso filho, e muito menos até para qualquer criança, mesmo que a gente não conheça. Nem para animal, ninguém sai por aí matando gato e cachorro. Né? Dificilmente alguém vai pegar um passarinho e espremer o pescoço. Então, se a gente nós somos nós, não queremos mal de ninguém, não vou entrar no mérito da discussão, mas será que Deus ia querer mal de alguém, ou dificuldade para alguém, ou sofrimento para alguém, ou limitações para alguém? Acho que deixo para vocês pensarem, não precisa me responder. Eu acho que são contingências da vida, situações da vida, por uma série de razões que nos levam a ter algum tipo de deficiência. Não é demorado não, viu gente? Agora a gente vai fazer mais rapidinho. É que nós não nos conhecíamos, eu conheci algumas, não todas as pessoas, que queriam um pouquinho ficar mais próximos a vocês, para a gente poder conversar com mais liberdade, mais intimidade, esse assunto que é muito sério, muito difícil, mas muito necessário. Difícil no sentido da sociedade entender, não difícil de superar e viver, de jeito nenhum. Pessoas com deficiência, quantos somos? Não sei se esse número está certo. 650 milhões de pessoas no mundo, 10% da população mundial são pessoas com algum tipo de deficiência. 90 milhões dessas pessoas com deficiência vivem nas Américas. 24,5 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência, chegando a aproximadamente 14,5% da população brasileira. Isso pensando que no mundo nós sejamos ainda 6 bilhões de habitantes, 6,5 bilhões de habitantes. Já existem números dizendo que nós já estamos chegando perto de 7 bilhões de habitantes. Então, se formos isso, 7 bilhões de habitantes, é só aumentar o percentual para saber que já somos mais de 650 milhões de pessoas no planeta Terra. Eu prefiro acreditar nesses números porque eu não vou sair por aí contando, né? É muita gente para contar. Mas também, se tiver alguma falha, nada tão grotesca. Deve ser 2%, 3%, como em qualquer pesquisa dessas eleitorais, né, que diz que 2 ou 3% pode estar errado para mais ou para menos. Mesmo que seja 3% a menos, eu acho que a gente é dessa, Érica.
É muita gente no mundo, é muita gente nas Américas, é muita gente no Brasil e é muita gente em São Paulo. Ah, deputada Célia Leão, todos são ela? Não, diversas deficiências, diversos tipos de deficiência, né? Inclusive as físicas, as sensoriais, que são as visuais, as auditivas, as mentais, as múltiplas. Existe uma infinidade de tipos de deficiência, né? E às vezes até aparecem novas deficiências. Podemos passar. Pessoas com deficiência, por que somos? Também os números são aproximados, eu vou pegando pesquisas feitas. Acidentes de trânsito, moto, carro, etc., 40%, armas de fogo, 33%, queda de altura, 14%, mergulho em águas rasas, 6%, outras causas, enfermidades, inclusive ela, algo em torno de 7%. Mergulho em águas rasas é aquela história da piscina sem água, né? Ou a onda do mar que veio e voltou logo, você pula, pensa que tem água, quando você pula tem uma pedra embaixo de você. Aí o sujeito fica tetraplégico, quando não morre, o que eu acho ótimo. Nem a tetraplegia, nem morrer não. Mas é melhor ficar tetraplégico do que morrer. Não acho que a morte em si mesmo seja uma coisa muito ruim, até porque eu nunca morri, imagino. Mas penso que a vida é o maior dom que nós recebemos, o maior presente que nós temos, é o maior talento que cada um tem. E, portanto, não importa como a gente possa estar vivendo. Se com 2 pernas ou sem nenhuma, não somos lagartixa, né, que corta o rabo e depois cresce. A perna não vai crescer. Aliás, eu nem sei se da lagartixa cresce. Eu tenho vontade de ficar vendo o rabo da lagartixa para ver se cresce outra vez. Mas dizem os que estudam que cresce. Mas, enfim, não importa o tipo de deficiência. Importa é a vida. Se tem vida, pronto, já tem valor. E é por essa vida que eu vim aqui. É para a gente entender esse valor da vida. O que a gente tem que fazer com ela ou sem ela. Ou ela não pessoa, né? Ou ela nossa patologia aqui. Para vivermos melhor, mesmo tendo as nossas dificuldades em termos de deficiência ou em termos de enfermidades. Vamos para frente? Eu também estou com uma assessora aqui, hein? De primeira hora. Eu vou falar rapidinho, porque legislação é uma coisa muito árida, muito... Se eu pudesse aqui falar uma palavrinha, eu sou advogada e sou legisladora, faço leis. Não posso falar mal das leis, né? Nem vou falar. E as leis são boas, não só devem, mas têm que ser cumpridas, todas elas. Por isso que eu sou favorável a radar. Ai, Célia, favorável a radar? Lógico, só pagar multa quem passar mais da velocidade que o radar não permite. Se passar direitinho, não paga multa. Então, lei é uma coisa muito boa. Mas, na hora de falar de lei, ela é um pouquinho chata, um pouco árido, um tema que nós vamos passar rapidinho, mas eu quero falar para vocês. Não posso deixar de falar. Legislação. No Brasil temos... Dá para vocês lerem? Está muito longe, muito claro. Dá? Até ali no fundo? Ai, que bom. Também depois de meia hora que eu falei que eu vou perguntar, né? Eu sou muito legal. Mas que bom que está dando. Então, legislação. No Brasil temos farta legislação. Leis, decretos, constituições, como a Élica já falou, federal, estaduais e municipais. Leis orgânicas, que são as municipais. Leis ordinárias. Repetiu decretos outra vez, não tem problema. Esse é mais um pouquinho, mais ou menos, o escopo de legislação que a gente tem no Brasil. Ai, deputado, é muita lei. Vocês têm razão, é muita lei. De tudo quanto é tipo. Ah, então para que mais? Porque a sociedade é dinâmica, a vida é dinâmica, e às vezes o que servia há 10 anos passados, hoje já não serve mais ou serve menos. Serve pouco, então precisa ser repensado. As nossas leis são boas? Ótimas. A nossa Constituição Federal é boa? Ótima. Estaduais? Maravilhosas. As municipais? São quase 6 mil no Brasil, 5.650 municípios. Podemos passar? Alguma coisa assim. São também muito boas. Eu não conheço todos, é óbvio, ninguém conhece. Meus grandes juristas, eu estou longe de ser uma grande jurista. Anos-luz, inclusive. Mas posso garantir que em cada constituição municipal, em cada leizinha orgânica, como a gente chama do município, certamente tem uma frase, um capítulo, um artigo, uma página, uma vírgula, um trem qualquer, como diz o bom mineiro, que garanta direito das pessoas com deficiência. Não passa incólume, não passa assim em brancas nuvens, não tem nada que fale do segmento de pessoas com deficiência. Te garanto, posso garantir a cada um de vocês que tem. Então, a nossa legislação, a partir de 88, muito boa na garantia dos direitos, primeiro do cidadão brasileiro, mas dos direitos das pessoas com deficiência de alguma forma.
Ano Internacional das Pessoas com Deficiência. Vamos parar aqui 15 segundos. O Brasil e o mundo começam a conhecer, falar e pensar sobre o tema pessoas com deficiência. Quem eram as pessoas com deficiência antes de 81? Obviamente, as mesmas de hoje, ou outras que nasceram depois e tal, mas depois que apareceu o Ano Internacional, mudou a pessoa com deficiência? Mudaram as pessoas com deficiência? Não, as pessoas com deficiência que já eram antes de 81, eu sou uma delas, continuam as mesmas. Se gordas, gordas, magras, magras, careca, careca, sei lá, mas continuam as mesmas. Mas a forma de se pensar a pessoa com deficiência no Brasil, na sociedade, mudou tremendamente. Ficou um show, melhorou muito. Ainda tem coisa para fazer, senão a gente não estava aqui nesse simpósio, nesse workshop, nesse trabalho da manhã de sábado. Mas melhorou muito. Tem que falar alto para a gente gravar. Depois que a sociedade conheceu um pouquinho o que é pessoa com deficiência. Mas, Célia, por que conheceu depois de 81 e não conheceu antes de 81? Porque aquela tal história, quando aparece Ano Internacional da Criança, Ano Internacional da Mulher, Ano Internacional do Idoso, Ano Internacional da Pessoa com Deficiência, Ano Internacional do Japonês, sei lá, Ano Internacional de quê? Aquele assunto fica falado, fica todo mundo repassando o assunto. Eu lembro que no Ano Internacional, passava aqueles insights na televisão de 15 segundos, igual a propaganda política que aparece candidato, né? Vote no número tal, tal, tal. Apareciam os insights. Eu estou vendo muita gente jovem de antes de 81, outros eram crianças em 81, outros já tinham nascido em 81, talvez se lembre disso. Mas apareciam insights na televisão, nas rádios, Ano Internacional da Pessoa com Deficiência, tal, aparecia até pessoa com deficiência na televisão, ficou até chique. Imagina, a gente saia na rua e pedir até autógrafo pra gente, né? Queria tirar fotografia junto, tira uma foto comigo e tal, porque ficou da moda. Tudo que aparece na televisão, até algumas porcarias, que não é o caso do deficiente, acaba ficando na moda. Então, tudo aquilo que não é a piada do bêbado agora não, mas tudo que aparece na televisão faz muito a cabeça da gente. E como apareceu nas rádios, na imprensa escrita, falada, televisada, e a igreja, as igrejas, todas as denominações, entidades, associações, governos, cansamos de falar de pessoa com deficiência, quase cansou. Resolveram todos os problemas depois do Ano Internacional? Meu dedo que não. Não foi resolvido todo o problema, ou todos os problemas. Mas o assunto pessoa com deficiência ficou falado. E aí nós aparecemos. Nós viramos gente. Nós começamos a despontar. Falo isso e mudamos para o próximo. Imagina se eu ia imaginar, pensar, sonhar, que pessoas, com todo respeito a todos nós que estamos aqui, mas eu vou pegar duas figuras para dizer o significado da importância de alguém que luta, estuda a vida inteira, depois tem um diferencial. Imagina se eu ia pensar que um dia, mestres e doutores como o doutor Acari, ou mestres e doutores como o doutor Abrão, ou outras pessoas que têm um diferencial de vida cultural, de aprendizado, ia num sábado de manhã, reunir meia dúzia de 60, 100 pessoas para discutir assunto de uma deficiência, de um problema. Claro, eles são médicos, ainda é diferente, mas hoje em dia políticos discutem isso, igreja discute isso. Eu nunca imaginei que, quer dizer, eu sonhava, mas não podia imaginar que pudesse acontecer isso. E hoje acontece. Legislação, 1988, promulgada a nova Carta Magna, Constituição Federal, e em 1989, os nossos 27 estados do país promulgam as suas constituições estaduais, que eu já falei sobre elas, e que garantem os nossos direitos. Então, nós estamos muito bem, obrigada, o Brasil agradece, podemos fazer inveja para outros países da América Latina, e podemos fazer inveja, inclusive, para a Europa, Estados Unidos, ou Austrália, ou Canadá, porque de legislação nós vamos muito bem, obrigada. Podemos passar, por favor, aí. Ainda sobre legislação, em 1990, 5.561 câmaras legislativas do Brasil, ou seja, todos os municípios do país ajustaram a nova legislação às suas realidades municipais, porque o Brasil é muito grande, né? São mais de 8 mil quilômetros de costa, um país de tamanho continental, geograficamente falando, uma população maravilhosa, 200 milhões de habitantes, cada município, cada estado já tem uma singularidade. Você sai de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, e vai para o Ceará, às vezes parece até que você está com um povo diferente. É tudo brasileiro. Imagina os municípios, cada um tem sua realidade. Então, as legislações
foram ajustadas. Direitos e garantias das pessoas com deficiência são artigos de lei em todas as instâncias, município, Estado e União, que assim é feita pela nossa Constituição, a organização do nosso governo, ou da nossa República Federativa, que é o Brasil. Podemos passar? Bom, nós temos, vocês conhecem, também só trouxe para relembrar, a Lei 8.080, que é de 90, não tem tanto tempo assim, mas também não é de ontem, que dispôs sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. Na verdade, eu só quero reforçar que, embora lá em 1988, em 81 tivemos o Ano Internacional, em 88 já tivemos a Constituição que garante muitos direitos, vocês viram que aqui é 90, 2 anos depois. Veio uma outra lei, a nível federal, essa lei não é estadual, garantindo mais direitos de proteção, recuperação da saúde, com direito à assistência, a domicílio, a equipamentos, a medicação, etc, etc. Depois temos a Lei 10.424, já de 2002, quer dizer, já passado alguns anos, que acrescenta, alguns bons anos, mais de 10 anos, que acrescenta capítulo e artigo à Lei 8.080, estabelecendo no âmbito do SUS o atendimento domiciliar, que ela já falou, a Érica falou, e que nós estamos aqui só reforçando. São procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, que todas as pessoas têm direito. O doutor Acarim, enquanto eu estava ouvindo a Érica, ele me passou um material muito interessante sobre simpósio da ELA, uma série de coisas, e num dos folhetos que ele me passou, tem uma frase que eu bati o olho e me marcou profundamente. O melhor plano de saúde pode ser o SUS. Acho que a palavra é pode, né? Eu nem decorei, mas me marcou muito. Quando o Cleitinho começa a andar perto de mim, é que o tempo está passando. Você não fica olhando, não. Você vai lá tomar uma água gelada lá no fundo. Começa, não, nem a Cleusa está gritando. Aí ele trouxe água? Você, se fosse ele queria aumento. Mereço. Mas não, já estou acabando, Cleitinho. Mas a Cleusa é que tem que gritar aí, ela não gritou ainda. Mas só para dizer para vocês de que essa lei, que tem 10 anos depois da Constituição 12, né, quase 14 anos depois, ela vem para garantir o atendimento. Esse atendimento do SUS, que a gente está dizendo que pode ser o melhor plano de saúde, é verdade. Hoje, pode passar. O SUS, eu já vou falar disso, eu só quero voltar um pouquinho nisso que eu ia dizer. O SUS, hoje, é o melhor atendimento de saúde do planeta Terra. Vou repetir, Célia Leão, você tá louca. Eles marcam o exame para daqui 6 meses. 6 meses eu já morri. Operação de emergência para daqui 90 dias. Exame de sangue que tiram da minha mãe, para não precisar tirar de mim. É um horror. Exame de urina pode levar o do cachorro, que eles fazem igual. Não, gente. Vamos com calma. Tem dificuldades? Tem. Eu tenho que ser justa, como a Érica falou. A gente tem que ser verdadeiro e ver os problemas de frente. Não pode fazer igual a avestruz, enfiar a cabeça debaixo do buraco da terra. Mas nós temos que reconhecer que enquanto projeto, enquanto programa de atendimento à saúde, o SUS é o melhor programa de saúde do planeta Terra. Os Estados Unidos é maravilhoso. A rua é limpa, varrida, as lojas são chiques. Até aí vou concordar com tudo isso. Fiquem doentes nos Estados Unidos. Tenham qualquer dorzinha de barriga com diarreia. Primeiro, você não pode sair de casa, que se for para contaminar, se você contaminar alguém, ainda você paga por isso. Segundo, quando você for pedir atendimento, você tem carteirinha de plano de saúde? Se tem, vai ser atendido. Se não tem, está lascado. E é caríssimo. Mas isso é nos Estados Unidos. Canadá não, né? Canadá também. Trouxe um cunhado meu que mora lá, irmão do meu marido, para fazer tratamento no Brasil. Porque lá demoraria 1 ano. E custaria não sei quantos $1000 canadenses. Então nós precisamos reconhecer aquilo que é bom para nós. Tem dificuldade? Tem. Por isso temos que ficar vigilante e cobrar. Mas não podemos reclamar do plano, não, do SUS.
SUS, através da Secretaria de Saúde, os medicamentos de dispensação excepcional são fornecidos gratuitamente aos pacientes. Uma coisa que eu tenho que dizer aqui não é defendendo São Paulo no sentido de puxar a sardinha, porque eu sou brasileira que moro aqui. E sou de São Paulo também, mas sou filha de baiano. Por isso que eu sou boa, viu? Sangue é bom. São Paulo atende mais e atende melhor do que os outros estados, como regra. Não conheço o atendimento de saúde de todos os estados. Posso estar cometendo uma gafe ou uma injustiça. Mas, como regra, São Paulo atende mais com medicação, São Paulo atende mais com medicamento, com equipamento. Pela estrutura, pelo orçamento, não sei. Mas não justifica, porque tem menos orçamento para atender pior. Certo? Então a gente tem que ficar vigilante nisso também. E a Secretaria de Saúde de São Paulo atende bem. E se não atender bem, o que faz? Além de chorar, que às vezes dá vontade. Pode chorar. Reclamar, pedir, gritar, no bom sentido, com alguém. Tem Ministério Público, tem PROCON, tem a Célia Leão. Não precisa ser eu com 1,5 m e 45 quilos, não. Tem gente maior para isso também, não pode ser comigo. Sou parlamentar, sou deputada, tenho obrigação de fiscalizar, de cobrar e de dizer o que está errado, o que está bom, o que está certo. Então já começa por aqui, onde é que a gente tem o nosso papel. Podemos mudar. Ainda sobre o SUS, em São Paulo, os pacientes são atendidos pelas unidades de saúde e retiram os medicamentos nas farmácias de alto custo. Está acontecendo isso certinho? Alguém está me dizendo não aqui agora. Na minha cabeça está. Ninguém me reclamou. Mas tudo bem. Se está, não faz mais com obrigação. Ótimo, ela está dizendo que sim, está ótimo. Graças a Deus. E ao SUS, e à Secretaria de Saúde, e ao governo, que tem que ser sério. Não está fazendo obrigação nenhuma. Se não tiver atendendo direito, grita, igual eu fiz agora. Bate panela, né? Não precisa xingar muito político, né? Vai mais de leve, mas tem direito de ir lá cobrar. Agora, o que não pode é ficar de braços cruzados achando que tudo vai acontecer e vai resolver. Agora, eu tive ali um aceno que está indo bem. Se não tiver, tem a Élica, tem a doutora Cari, tem a doutora Abrão, tem a associação, tem os deputados, não precisa ser só comigo. Vocês conhecem outros deputados, vocês têm facilidade de relação mais próxima fisicamente com outro deputado. Pode ir falar com ele, mas eu estou à disposição também. Já estamos terminando. Planos de saúde, sempre revisados e cobrados, os contratos são a limitação do atendimento. Plano de saúde é bom? Também é uma alternativa. Agora, eu não vou repetir para não ser repetitivo e nem cansar vocês, porque amanhã ainda tem muita coisa para acontecer, mas é muito do que a Élica disse. Primeira justificativa do não atendimento, está no contrato. Então muda o contrato, filho de Deus. Ainda bem que eu falei de Deus, né? Muda o contrato. A lei foi feita para o homem, não o homem para a lei. Se o contrato não atender bem o paciente que tem direito e precisa, muda o contrato. Que contrato sacana, desculpa a expressão, que contrato sacana é esse, que você faz o contrato, paga e paga caro, e na hora que você precisa não atende? Mas está no contrato. Então muda o contrato. Não dá para mudar o paciente, não dá para mudar a patologia, não dá para mudar a enfermidade, não dá para mudar a deficiência. Até nós gostaríamos, se pudesse mudar a nós e não o contrato. Mas se a gente não consegue nos mudar, no bom sentido, da doença, da enfermidade, da patologia, da deficiência, do acidente e tudo, muda o contrato. Então tem muita dificuldade, sim. Como foi dito, eu só vou repetir, um dos reclamos maiores em quantidade do PROCON, nós temos até uma CPI na Assembleia, é por conta dos planos de saúde. Por isso que o SUS continua sendo a melhor opção do melhor plano de saúde. Gente, já está no final, acho que tem 3 quadrinhos, se eu não decorei direito, no bom sentido. Democracia. Governo do povo, regime político baseado nos princípios da soberania popular e da distribuição equitativa do poder. Célia Leão, o que é isso? Vamos ler outra vez? Democracia, que é sinônimo de liberdade. Governo do povo, regime político, baseado nos princípios da soberania popular e da distribuição equitativa do poder. Se eu pudesse traduzir em miúdos de uma forma simplista e muito respeitosa com vocês, eu diria que democracia, que é sinônimo de liberdade,
é o direito de nós vivermos dentro dos nossos limites, né? Da forma que nós quisermos, respeitando o espaço do próximo. Mas mais do que isso, essa democracia nos dá, mais do que a obrigação, nos dá o direito de lutarmos para as coisas serem cada vez melhor. E melhor para nós, melhor para mim, melhor para vocês, melhor para cada um, para as famílias, para os outros bairros, outros municípios. Isso é democracia. Palavra mágica, já virou samba, carnaval, nas igrejas se fala, todo mundo repete, já virou poema, uma palavra bonita, significa um monte de coisa, parece que significa um monte de coisa. Cidadania, expressa um conjunto de direitos e deveres para viver em sociedade e participar ativamente da vida e do governo de seu povo. Gente, o que é cidadania? E por aqui eu vou quase findando. Cidadania é o nosso direito de nascer. Cidadania é o nosso direito de respirar. Cidadania é o nosso direito de colocar uma roupa, porque nossa cultura não nos permite andarmos nus. Cidadania é o direito de nós tomarmos um lanche gostoso hoje, depois do trabalho, ou na nossa casa, o nosso alimento. Cidadania é o nosso direito de ir na escola. Ai, tem prova. Não estudei, vou colar. Tá bom, também é um direito, é cidadania. Cidadania é o nosso direito de buscar um equipamento na rede de saúde pública. Cidadania é um direito de eu pegar meu ônibus, transporte público ou metrô e chegar num lugar para trabalhar, pagar uma conta, ou até mesmo para passear. Passear não é uma vulgaridade, passear é um direito. É exercer cidadania. Cidadania é o direito que eu tenho de namorar, cidadania é um direito de casar, cidadania é um direito que eu tenho de ter filhos, cidadania é um direito que eu tenho de amar, de ter amigos, de fazer minha família. Cidadania, se eu pudesse resumir para vocês, Hélio, que eu diria cidadania é o direito de viver. Só conto isso em 5 segundos. Quando eu me casei, as pessoas já fazem 28 anos que eu conheço meu marido, 29, 24 de casamento. Ano que vem vocês vão na minha bodas de que é 25 anos, doutora Cá? Hã? Prata. Já estou na prata, ó, medalha de prata. Eu já passei o bronze. Quando eu me casei, as pessoas perguntavam para mim assim, Célia, você casou? Aí eu correndo eu mostrava aliança, né? Porque era uma alegria para mim, era uma felicidade. Eu amava meu marido, ainda amo, mas era uma felicidade. Eu sonhava em casar, casei. E uma pessoa uma vez me perguntou assim, mas Célia, você casou? Eu falei, casei. Ah, é? E ele? Ele é normal? Eu falei, não, bem, ele voa. Né? Como se para casar com uma pessoa com deficiência fosse condição sine qua non, né? Ou ser meio maluco, ou também ser deficiente, porque aí fica tudo igual, é tudo desgraça junto, né? Aí junta uma desgraça com outra desgraça, aí fica tudo certo. Ninguém sofre mais, um não sofre mais pelo outro. Como se isso fosse uma verdade absoluta. Quando eu fui ter filhos, a mesma coisa. Né? Só conto isso para vocês porque acho que é uma vitória não é minha. É da luta pela vida. Meu sonho era ter filhos. Eu nunca podia ter filhos, nunca ficava grávida. Fui no médico e falou, não tem nada, Célia, pode ter. Eu falei, mas doutor Sam, eu não engravido, né? Ele brincou comigo, tem que fazer aquilo, né? Senão não engravida mesmo. Eu fiquei igual o tragás no portão, um dia sim, um dia não. Aí hoje sou mãe de 3 filhos. Rodriguinho tem 21, a doutora Cari vai cuidar dele um dia aí na medicina. Joguinho tem 18. E a Stephanie Vitória, que todo mundo sabe disso, né? Quem manda em casa é a mulher. Então quem manda em casa é a Stephanie, tem 14 aninhos. Meus 3 filhos nasceram de partos normais. Para que eu estou contando isso para vocês? Para dizer que eu sou o máximo? Não. Para dizer para vocês que tudo é possível quando a gente quer. É a frase da Élica, lá no final da apresentação dela, que ela nem devia ter tirado ali do monitor, porque é muito forte. Né? Quando a gente acredita, a gente transforma. E para dizer, gente, que não tem limitação na vida, não tem dificuldade na vida, nem esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla, amputação das pernas, dos braços, tetraplegia, paraplegia, deficiência mental, babá mais ou babá menos,
O que vocês pensarem? Ser cego, como eu brinco, né? Ser cego do olho, ser cego do olho, no ouvido. Não importa como. A deficiência na nossa vida não é o fim. Às vezes é o começo de uma série de modificações da nossa vida que nos fortalece. A gente precisa entender isso na nossa vida. Ah, eu tô com ela, vou morrer. Eu tô sem ela também, vou morrer. Meus filhos não têm nenhuma deficiência, também vão morrer. Espero que passem a vida sem deficiência. Mas quem garante? Se alguém não quiser cuidar do negro, que eu acho que também é uma discriminação não lutar pela causa, porque ainda existe preconceito. Bom, mas alguém que não é negro nunca vai ser. Eu não concordo, mas respeito. Se alguém não quiser lutar pelo índio, já tem a FUNAI, também não concordo, porque eu acho que é uma raça nossa que tem que ser preservada, cuidada e respeitada. Mas quem não nasceu índio não vai ser índio. Vou respeitar a posição de alguém que pensa assim. Mas quem é que pode dizer que não vai lutar pelo deficiente porque não é deficiente? Que não vai se interessar pela causa porque não é? Não é praga minha, não jogo praga em ninguém nem pega, nem de dor de barriga. Mas quem é que diz que garante que eu chego em Campinas hoje, tomar a Deus e a vida toda, algum filho meu não sofreu um acidente, não ficou doente? Nem dou exemplo dos filhos de vocês, que é covardia e desrespeito, dou dos meus. Então, cuidar da questão da pessoa com deficiência é dever e obrigação de todos. E ser deficiente não é problema. Agora, não entender as diferenças da sociedade, isso é problema. Porque nós somos diferentes. Na essência, somos iguais. Mas somos diferentes. Mas isso não pode nos fazer nem mais nem menos. Somos iguais. Perante Deus e perante a lei que eu acabei de mostrar para vocês. Ele lá não falha. Se a lei falhar, falem com as pessoas, com o Ministério Público, com a deputada, com a doutora Cari, com a doutora Abrão, com a Élica, com quem for. Só não podemos parar, nem desanimar e nem desistir. Acho que é o último. Eu deixei para vocês só pensarem nessa frase. Consolidar os direitos das pessoas com deficiência é nosso compromisso e faz parte da nossa luta. Não só da minha luta, mas da luta de todos vocês. Se as coisas estiverem bem, ótimo. Se elas não estiverem bem, pode falar com o vereador e tem que falar. Pode falar com o prefeito e tem que falar. Pode falar com o deputado e tem que falar. Pode falar com o governador e tem que falar. Pode falar com o presidente da República e tem que falar. Seja o Lula, seja quem for. Pode falar com o senador e tem que falar. Mas a obrigação da sociedade civil não pode ficar que nem a sujeira debaixo do tapete. A obrigação da sociedade civil também está aqui presente. Cabe a nós lutarmos pelos nossos direitos. Cabe a nós melhorarmos a nossa condição de vida. E cabe a nós entendermos que a vida vale para todo mundo de igual para igual. Fica essa frase enquanto eu vou passar 30 segundos de uma música que eu preparei, né, a apresentação, mas a música não é minha não. Espera só um pouquinho, Só um segundinho. Não parou. Só um segundinho, só para falar isso. A música não foi eu que fiz, não. Só a apresentação. Mas eu queria que vocês assistissem isso para entender que depende da gente. E fica uma frase. Felicidade é para todo mundo. Felicidade é igual o sol, democrático. Quando ele chega, aquece todo mundo que estiver por debaixo dele. Não é só para alguns, é para brancos, negros, rico, pobre, branco, negro, alto, baixo, magro e gordo. Então, felicidade também é para todo mundo. E felicidade não está em duas pernas, felicidade não está em dois braços, nem dois ouvidos, nem dois olhos, nem parte nenhuma do corpo. Nem está na ela, nem fora da ela. Felicidade está na capacidade da gente entender o valor da vida e partilhar a vida com as pessoas. Quando a gente faz isso, a gente é feliz e faz o próximo feliz. Com muito carinho essa música para vocês e muito obrigada pelo convite e pela oportunidade. Seja feita de ilusão,
alguns minutos mais com vocês. Na última reunião, em dezembro, nós falamos a respeito de aspectos terapêuticos. Na antepenúltima reunião, nós falamos a respeito de célula-tronco. Havia mais ou menos umas 150 pessoas presentes. Ou seja, uma resposta muito rápida da sociedade para uma situação, uma possibilidade de um milagre chegando, por exemplo, o célula-tronco. Chegando no final de 2008, vamos fazer a reunião do ano que vem, a primeira, que eu julgo a mais importante. A mais importante, eu considerava que era exatamente essa situação de legislação. Principalmente em relação ao SUS, aos planos de saúde e aquilo que nós temos que aprender a fazer quando as nossas necessidades elas não são ouvidas. A resposta não foi de 150 pessoas, foi bem menor do que isso. Isso reflete um pouco as nossas dificuldades. A sociedade é interessante, ela é que tem que cobrar o poder público. E como que ela cobra o poder público? Era esse o objetivo dessa reunião de hoje, ensinar um pouquinho o caminho das pedras. Eu acho que eu sou um cidadão, eu voto, em todas as eleições eu votei, só perdi uma eleição quando eu estava fora do país. Eu tentei votar e não consegui, naquela oportunidade. Não consegui votar, mas eu queria votar. E sempre tem que escolher o melhor ou o menos ruim nessa situação, mas sempre temos que escolher. E dentro dessa situação, algumas necessidades, elas não eram escutadas. Interessante, como cidadão, eu não tive dificuldade nenhuma de achar o caminho. Eu achei o caminho da prefeitura, eu achei o caminho da Câmara, achei dos vereadores, de deputados, consegui chegar em Brasília, ficamos deputados, cheguei no Senado, conversei com o senador sem marcar qualquer reunião com o senador, só não fui no STF, no Supremo Tribunal Federal. Mas o Ministério Público, eu cheguei também no Ministério Público. Quando alguma coisa ela não era escutada, eu queria saber o que estava acontecendo. Interessante. Nós temos uma legislação fantástica. Está tudo escrito lá. A saúde é um direito do cidadão, é um dever do Estado. O restante é só mudança. Pequena. O restante é implementação que foi sendo colocada. Porque quando nós chegávamos com esse discurso, que é um direito do cidadão, um dever do Estado, mas tem que estar escrito alguma coisa aqui que informe que você tem direito ao BIPAP. Porque o BIPAP só é dado de acordo com uma portaria para a distrofia muscular de Duchenne. Ou seja, como se um cidadão fosse diferente do outro. Puxa vida, mas não é isso que o SUS tem na sua legislação do SUS de 1990. Não é isso que está lá. É bem diferente. Lá no SUS está muito bem marcada a situação a respeito ele é único, ele é universal, ele é integral, equidade e descentralizado. Ou seja, não precisa ficar lá em Brasília. Mas o senhor tem um convênio. O que é um convênio? Um convênio nada mais é do que um contrato entre o contratante e o contratado. E aquele contratado, que é o convênio, que é o seguro de saúde, nada mais é do que ele está comprando do SUS aquela função do SUS, de exercer aquilo que o cidadão está precisando, que é um direito à saúde, que é um dever do Estado, que é um dever do convênio. Isso vai tudo. Vai em relação à medicação, tratamento ambulatorial, assistencial, inclusive home care também. Então, ou seja, está tudo lá. Mas se nós não exercermos nosso direito de gritar, de ouvir, e de ouvir foi muito interessante. A Brela, a neuromuscular, se encontra agora do outro lado da rua onde eu moro. Eu moro na Praça da Madureira, eu atravesso a Madureira, e na Estado de Israel 899 encontra-se a neuromuscular. Eu estou indo a pé. Eu estava atravessando a rua, no lugar certo, só que o moço atravessou bem no meio assim, da rua, e quase que uma moto o pegou. Ele estava depois da minha frente, eu comentei com ele. Assim, puxa vida, essa foi por pouco. Ele não respondeu. Aí eu falei mais alto, puxa vida, essa foi por pouco. Ele não respondeu. Eu falei, cara mal educado. Além de tudo, além de atravessar na rua desse jeito, mal educado. Fui trabalhar, trabalhei, e 1h30 estava voltando para casa. Voltando para casa, fui passar no farol, eis que se encontrava a mesma pessoa, conversando com uma outra, só de uma forma de sinais. Era um surdo realmente, ele não era mal educado. Eu que não tinha entendido que dentre as deficiências, não existe só a física,
tem a sensorial, dentre elas a auditiva também, e que é um número razoável. Nós nos preparamos um pouco para as deficiências físicas, mas nós não estamos nada preparados para a deficiência auditiva. E talvez seja a mais difícil deficiência que alguém possa ter. Porque ninguém está preparado para a situação, está preparando para essa situação também. E eu não sei como fazer isso. Uma pessoa ainda com deficiência visual, existem algumas outras coisas que favorecem ou tentam diminuir essa dificuldade, mas a auditiva nós não temos. A dificuldade enorme para essa situação. Em relação ao que a doutora Célia Leão comentou aqui, como deputada, doutora mesmo, porque ela trouxe grandes mudanças para nós, vou passar uma informação. Célula-tronco já tem lá na Assembleia Legislativa. Quando a senhora falou a respeito da lagartixa quando corta o rabo, ele cresce novamente. Alguns deputados, eles têm esse tipo de problema, que quando tenta cortar o rabo, ele cresce e ele se mantém com o rabo preso. Então, quando vocês precisarem de alguém para ajudarem, procurem aquele que não tenha rabo preso. Obrigado. E a deputada Célia Leão sempre nos escutou e sempre trouxe informações e formas de ultrapassarmos as barreiras colocadas. E ela comentou algo muito importante, muito interessante. Ela não falou, não sei se vocês viram, ela não falou a respeito de doença, ela não valorizou a doença. Ela valorizou um aspecto chamado saúde. Saúde não é simplesmente não ter doença. Saúde é a capacidade de aproveitar a vida. Saúde é a capacidade de desenvolver e enfrentar os novos desafios com dignidade. O homem, ele nasceu para ser feliz. Obrigado, doutora. Uma salva de palmas para a doutora Cari, que sozinho, Élica, já dava conta do recado nessa manhã. Mas eu quero dizer para vocês que, embora esteja na vida pública já há algum tempo, se Deus quiser com saúde, nós estamos terminando o nosso 6º mandato de vida parlamentar. Eu estou há mais de 20 anos na vida pública, portanto, microfone e eventos parecidos com estes são relativamente comuns na minha vida. Eu quero dizer, doutora Cari, que para mim essa manhã foi diferenciada. Não é um evento simples, não é um encontro de meia dúzia de 100 pessoas, que eu vim falar de um tema comum, que nem é comum, e que pronto, cumpri minha obrigação, vou pegar a estrada, voltar para Campinas e acabou a minha tarefa. Pelo contrário, é uma manhã diferenciada, onde eu revi amigos, fiz novos amigos e amigas, e mais do que isso, reafirmo meu compromisso de vida junto com vocês. Eu vou com o coração apertadinho, mas eu tenho, de fato, outras obrigações no dia de hoje e não posso ficar. Além de ter que, em algum momento, virar mãe um pouco, esposa um pouco, em casa tem os filhos, a mãe de 86 anos, o cachorro, o papagaio, eu tenho que chegar lá um pouquinho. Mas tenho a certeza que, de alguma forma, eu estou aqui. Foi com muita simplicidade que o Ricardo e o Cleitinho, que são dois assessores meus, entregaram para vocês. Eu nem pedi licença à doutora Cari, à Élica, mas um cartãozinho muito simples meu, cartão de visita, tem meus e-mails, telefones. Por favor, fique muito à vontade em falar comigo, me mandar uma carta, um e-mail, ou me telefonar. Deixo o telefone de vocês, eu retorno, porque a vida é isso, é construção e ninguém faz nada sozinho. Para chegar aqui eu precisei de gente, para voltar eu preciso de gente, para ter filho eu precisei de parceiro, para viver eu preciso de gente, então ninguém vive sozinho. Então é muito bom essa manhã. O microfone foi uma emoção, é como se eu arriscasse dizer a primeira reunião da minha vida, com muita alegria mesmo. Eu queria agradecer a doutora Cari, doutora Abrão, dar os parabéns a eles pela insistência. É maravilhoso ser insistente na vida, porque aí as coisas acontecem. Não desanimem nunca, não parem nunca e guardem essa frase. Problemas existem, mas a vida vale mais do que qualquer problema. E a vida é sempre maior do que qualquer problema, ou os problemas serão sempre menores do que a vida. Então vale a pena viver. Fica aqui meu agradecimento à Élica. A Assembleia Legislativa é bem pertinho daqui. Meu gabinete é pequenininho em termos físicos, porque os gabinetes são pequenos, mas o coração é grande e nós estamos lá para receber vocês ou as demandas de vocês.
mais do que a deputada Célia Leão, eu queria dizer que passou por aqui nessa manhã a amiga Célia Leão. Tá bem? Muito obrigada, doutora Cari, Élica, doutora Branca. Ah, tá. É que também tem... Vem cá. Não, esse negócio de sinais, eu não sou surda, né? Ele é mudo, então vem cá falar. Ele é o Cleitinho, viu, gente? Bom dia, gente. Só para lembrar, a deputada tem um blog na internet, ele é atualizado diariamente, a deputada está sempre ali presente, respondendo. Quem quiser participar das opiniões, e tem também o Orkut, deputada Célia Leão, e tem algumas comunidades lá sobre assuntos de pessoas com algum tipo de deficiência, onde também pode estar participando. Tem um assunto que é jovem atual e mulher na atualidade. Tá? Obrigado. Tá bem, gente. Muito obrigada. Tem alguém perguntando ali. Cláudio. Cleitinho, você não respondeu direito. Célia Leão. Deputada Célia Leão. Gente, muito obrigada. Meu carinho a vocês. E mais uma vez, uma salva de palmas para vocês e para a Brela. Muito obrigada. Ai, que lindo. Gente, ainda saí com diploma.